Sejam todos bem-vindos, começando mais uma live aqui com vocês. Tô com roupa de academia, gente, fui pra academia hoje. Um dia difícil hoje pra mim. Ontem também, pra falar a verdade, gente, ontem veio uma deprê, uma vontade de comer assim absurda, tudo que eu queria. E uma vontade louca de pedir pizza, pedir lanche, pedir sorvete, pedir bolo, pedir sonho, pedir chocolate. Sentar e comer, sabe? Gente, como a gente que tá nesse processo de emagrecimento, como a gente que tira certas coisas do nosso dia, a gente sente falta. Como o nosso corpo, ele responde. Como a gente passa por situações porque a gente se permitimos por anos, por tempo. Ontem eu não aguentei não, gente. Mandei ver uma barra de chocolate. Hoje tive que ir buscar o balde, porque ontem, infelizmente, chutei o balde e foi chutado o balde legal. Porque no sábado eu fiz uma refeição livre, porque é a refeição livre que eu faço todas as semanas, que eu posso, uma vez por semana. Então eu comi uma broto sozinha, uma pizza broto sozinha. No domingo não me contentei, né? Fui lá, busquei uma barra de chocolate e mandei ver. Então, assim, como é difícil, como é complicado. Lembrando que eu já emagreci 12 quilos, gente. Então, assim, eu não vou desistir, eu não parei. Ontem foi um dia de erro, hoje eu fui buscar acertar esse erro. Então, é assim que a gente tem que fazer na vida da gente. Buscar a doutrina, né? Buscar arrumar os erros da gente. Gente, aí, tudo bem com vocês? Como vocês começaram essa semana? Tem novidades boas pra vocês aí hoje? Tô passando por aqui só pra dar um oizinho mesmo. É difícil sim, o docinho então, né, Odete? Como eu sinto falta de um doce, como eu sinto falta de uma torta de frango. Como eu sinto falta de uma coxinha no final da tarde. Oh, meu Deus. Mas temos que abrir mão de certos prazeres, né? Comi igual uma capivara também, viu, Gisele? Gente, igual uma capivara raivosa. Sentei e comi. O medo, eu acho que a consciência pesada, ela engorda mais do que o comer, do que o se alimentar errado. Porque você come imaginando que você está ganhando 1,5 kg, 2 quilos, que você perdeu a tua semana naquela alimentação errada. E não é, né? A gente não tem que ter medo da alimentação. Fazendo tudo certinho, não desistindo do processo, você não está errando, você está saindo da linha, mas você está conseguindo colocar a tua vida em equilíbrio. Saiu um dia fora do eixo, no outro dia já coloca o teu trem na trilha de novo. E assim continua. Faça hoje, tá? Antes das 6 horas da tarde, coloca uma velinha branca. Faça a oração de Salve Rainha, coloque na tua vida esse despertar espiritual. Faça isso por 33 dias seguidos para você ver o quanto a tua energia vai mudar, o quanto os teus caminhos vão se abrir. Simples, uma vela branca. Quem quiser coloca um copo de água ao lado, reza, ajoelha e faz a oração de Salve Rainha, faz 3 Pai Nosso, faz uma vez o Credo. Como eu estava falando ontem, o Salmo 121, o Salmo 109 e o 91 são os melhores salmos também a se concentrar em oração, principalmente durante essa semana. Essa semana a gente vai ter uma notícia muito triste. Ela vai vir de outro país, essa notícia. O espiritual fala que a gente vai se comover muito com o choro e as lágrimas que virão de um outro país. Tá? Eu não sei decifrar se é um outro país, gente, me recapitulando aqui, ou se é um outro estado, se é dentro do Brasil que vai acontecer uma tragédia e o Brasil todo vai se unir em força nessa situação.
Só que eu vejo que as lágrimas irão cair perante os rostos de muitos, que tá por vir essa energia esta semana, que esta semana do dia 7 ao dia 13, tá? Do dia 7 ao dia 13, tá para vir uma comunicação muito negativa em cima de nós, da Terra. Fisicamente, a espiritualidade fala sobre uma grande varredura que a Terra irá passar, que o momento irá ficar difícil. Então eu falo para vocês, esta semana, tá? Eu falo para vocês, esta semana, ajoelha teu joelho no chão, faz a oração da Salve Rainha, faz a oração do Pai Nosso, faz a oração do Credo, abre a tua Bíblia, reza o Salmo 121, reza o Salmo 109, reza o Salmo 91, tá? Porque esta semana ela não vai ser legal. Muita gente vai se sentir triste, muita gente vai se sentir angustiada, muita gente vai se sentir como se estivesse numa sensação de alguém seguindo, sendo perseguido, como se tivesse um peso muito forte nas costas. As demandas dessas semanas mostram com as energias, tá? Que tudo será meio que difícil essa semana para se resolver. Então, assim, se você tem um papel, alguma coisa para resolver, se você tem alguma demanda profissional a se resolver, essa semana tende a se dificultar um pouco. Para facilitar para vocês as energias essa semana e trazer aberturas, vocês têm que fazer o banho, anis estrelado, tá? 21 cravos, coloca aí também um pedaço de pimenta e ferve tudo isso, tá? Coa, toma banho do pescoço para baixo, depois em seguida faz um banho de sabão de coco, tá? Terminou esse banho, vai pro teu quarto, ajoelha e faz 7 vezes uma penitência com o Pai Nosso. Isso vai te proteger, isso vai te abrir caminho. Se tem alguma coisa que tá difícil, impossível de se resolver, vai se resolver rápido. Eu prefiro assim sua live de conhecimento, Ângela. Sempre, né, Ângela? Eu trago algumas previsões para os famosos, porque através das previsões que eu consigo também engajar um pouco o meu trabalho e eu consigo um público um pouco maior, né? Eu necessito desses clientes, eu tenho algumas obrigações que eu tenho que fazer, então eu trabalho com isso, eu não tenho um outro tipo de ganho financeiro, a não ser tudo que vem da espiritualidade que eu trabalho já há algum tempo. Então, eu tenho sim um outro ganho através de outras rendas que eu trabalho com vendas, com outros tipos de negócios, tá, gente? Mas a minha principal renda mesmo é as cartas, tá? E eu sempre deixei bem claro isso. Cobro para ler cartas, sim. Não cobro para passar um banho, para passar um benzimento. Não cobro para ensinar um axé de saúde. Não cobro para ensinar uma abertura de caminho, um banho para melhorar o teu casamento. Mas tem coisas que são luxo. Então eu acho assim, você quer um jogo de cartas, o jogo de cartas ele é luxo. Já desde a época da hierarquia dos reis, grandes madames, né? Madame Lenormand, ela trouxe o jogo de cartas, mas para uma orientação futura para a tua vida e te orientar em situações que estão difíceis de ser resolvidas no teu caminho. Gente, lembrando que uma coisa eu vou dizer para vocês. Hoje eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo estava uma disputa muito grande entre duas religiões, era um debate. Esse debate estava muito falando sobre uma religião certa, uma religião errada, que a minha doutrina é certa, que a minha doutrina é isso, que a minha doutrina é aquilo. Primeiramente, tá, gente, a doutrina mais certa e mais correta é aquela doutrina que faz você se tornar uma pessoa melhor. Entenda isso. A doutrina melhor para a tua vida, a doutrina mais próxima
ao grande ser criador, é você amar o próximo como a ti mesmo, é você não cobiçar o que é do alheio, o que é do próximo, é você não roubar, você não furtar, é você não passar por cima de situações por falsidades, mentira, lembrando que a mentira é a orientação do diabo. Eu falo isso para vocês. Então, eu entendo que a espiritualidade, de certa forma, ela só nos respeita quando nós respeitamos o caminho da doutrina. A religião melhor é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. É aquela que vai fazer você não passar por cima do teu colega de trabalho para você conseguir uma promoção. É aquela que você vai ter uma promoção e você vai pensar assim, ó, nossa, o meu colega de trabalho poderia ganhar pelo menos um aumento de 5% também. Isso vai motivar ele dentro da empresa. Não vai fazer com que ele me inveje. Não vai fazer com que ele se frustre com a minha promoção. Conquiste, mas vibre para vir a conquista daquele colega seu de mesa que está do teu lado. Quando o teu caminho e o do próximo se abrem, as alegrias se cercam. Você não deixa frustrações tomarem conta do teu coração, da tua mente, do teu psicológico. Muitas das vezes você tem uma vontade muito grande, imensa, uma ganância tremenda de ganhar a vida, se tornar uma pessoa milionária, bilionária. Mas será que você já parou para ter essa ganância de se tornar milionário, de ter muito dinheiro? Mas você já teve uma ganância de pensar em abrir um abrigo e tirar todos os moradores de rua da rua e fazer um grande projeto com essa fortuna que pode vir parar em tuas mãos? Você já tentou trabalhar com essa fortuna que você pensa em mente e que você sente que você merece? Todos os dias você sonha com essa fortuna chegando em tuas mãos e você fala: por que não eu se tornar o próximo milionário da Mega Sena? Nossa, eu faria grandes viagens. Algumas mulheres, algumas pessoas falariam assim: eu arrumaria meu corpo todo, colocaria botox, compraria uma mansão de frente à praia, um apartamento no Nordeste. Mas e o pensamento em ajudar o teu coração? A tua ganância em ter milhões, bilhões, trilhões, mas a tua ganância nunca pensou em ajudar? Em criar um projeto com toda essa fortuna que pode vir parar em tuas mãos? Antes de nós termos, antes de recebermos, temos que doar. Uma coisa eu digo a vocês nesta live: quando ajudamos, quando agradecemos, saímos da fila. Quando pedimos, quando reclamamos, quando murmuramos, entramos na fila. E sabe qual é o lugar da fila? Sempre o último. O lugar da fila indica que você precisa sempre passar por superações, por evoluções na tua vida. Evoluir dói, crescer,
aprender, machuca a tua alma. Porque às vezes você precisa abrir mão de certas situações, mas não deixe de abrir mão para evoluir, para crescer, para ajudar o próximo, para aprender que toda a fortuna de milhões e trilhões que você busca para a tua vida, ela só chegará quando você tiver um projeto de ajudar o próximo, quando você tiver um projeto de amar a tua volta, quando você tiver um projeto de ter uma grande horta para um enorme plantio. Deus não dá sementes a quem não sabe plantar. Muitos de vocês acho que já escutou o grande ditado. O grande ditado que todo mundo, acredita que você já deve ter escutado. Deus dá asa a quem não sabe voar. Deus não dá semente a quem não sabe plantar. Por que Deus daria uma semente para ti que vale milhões, se Ele sabe que quando você tiver a tua colheita, muitos frutos você vai deixar apodrecer? Quantas pessoas você já foi criança na tua vida um dia? Você já foi daquelas crianças que você viu um pé de manga, um pé de goiaba na casa do vizinho e você quis ir buscar? Você nunca teve um vizinho chato? Daqueles que preferia deixar os frutos se perderem ao se jogar do que doar a tua vizinhança? Eu já presenciei muito isso na minha vida. Muito isso na minha vida. De pessoas terem em teu quintal, produzirem em teu quintal uma grande colheita, deixarem frutos se apodrecerem e não doarem esses frutos ao próximo. Então, voltando lá naquela ideia, naquela conversa que eu estava falando com vocês, Deus, quando você acha que você tem dentro de você o merecimento de receber desse grande universo uma fortuna vinda da Mega Sena, da Loto Fácil, de um grande jogo de azar, para te deixar milionário, sem nenhum esforço para a tua vida se pregar. Tu acha que realmente o universo dá sementes a quem não sabe plantar? Se você não tem uma horta, se você não cultivou a tua horta, o teu lugar, o teu espaço, o que tu acha que o teu merecimento tem hoje? Você já parou para pensar? A tua evolução dói, o teu evoluir sangra, a tua alma se rasga. Uma coisa eu falo para vocês, quimbandeiros de plantão por agora, que estão presentes nesta live. Eu adoro o ser quimbandeiro, porque o ser quimbandeiro ele atrai a força. É uma das religiões que eu falo que é uma das culturas e doutrinas que eles buscam a força, o renascimento. Eles ressurgem do fogo, das cinzas, eles brotam da transformação da lua e eles se penduram no gancho do ar. Essa é a força de um quimbandeiro. Eles atraem a magia, a força de grandes entidades que caminham em terra e na rua, tanto estrada, rua de terras. Entram em espaços que a gente não consegue se delimitar, os momentos da nossa vida. Os espaços delimitados no nosso momento são os espaços guiados pelo nosso caminho. O quimbandeiro ele tem a força de atrair todos esses espaços decididos para a tua vida, para o teu caminho e para a tua energia.
Entenda que a tua força, o teu caminho, a tua energia, ela só acontece também quando você se permite ser forte. Quando você se permite atrair a tua fortaleza, atrair as tuas demandas de abertura de caminho. E é isso, gente. Passando por aqui um pouco, dividir com vocês um pouco do que eu sei, do que eu aprendi. Vocês sabem que a minha época, quando eu comecei a trabalhar na espiritualidade, e até hoje eu carrego isso comigo. Meu avô sempre me dizia uma coisa, que macumbeiro bom era macumbeiro que trabalhava com um copo de água e uma vela acesa. Macumbeiro bom era aquele que tinha guardado, tá, dentro das tuas gavetas, um grande guiso de cascavel. Só um macumbeiro, só um quimbandeiro vai entender isso, tá? Então, eu cresci com isso, eu cresci com a espiritualidade se benzida no carvão, se benzida no galho de arruda, com a humildade dos pretos velhos e com a força de quebra de demanda dos baianos e dos caboclos. Gente, depois eu volto aqui com vocês fazendo mais lives, tá? Cadê aquela franja linda, Jaqueline? Doutora Jaqueline foi para academia, cheguei da academia e ainda não me produzi, ainda tô aqui, mas à noite eu vou vir maravilhosa de novo. Tô maravilhosa, né, desta forma, sem minha franjinha, mas à noite eu venho com ela novamente. Lembrando que minhas franjas são os topos, né, gente, que eu coloco. Devido ao ter tido muitas quedas de cabelo, gente, com algumas medicações, algumas situações que eu passei o ano passado. Então, esse ano tive que adaptar os meus topinhos aí para dar essa melhora no visual e na minha autoestima. Você é linda de qualquer jeito. Gratidão, Jaqueline. Vocês que são incríveis, estão sempre na minha vida, nas minhas lives, e vocês que são o sucesso. Eu sou o palco, o sucesso é vocês. Entendam isso. E gratidão, gente. Um beijo, até mais.